E aí, me conta, como é que tu foi conduzindo, como é que tu foi rompendo essa barreira aí? Então, quando me veio essa situação, desde lá da liminar e desde a tentativa de conciliação naquele processo, eu busquei jurisprudências que embasassem não apenas a incidência de juros abusivos, etc., mas sim que abordassem a justificativa de por que é abusivo, quais são os parâmetros utilizados e pontos que afastassem o entendimento do juiz, entende? Então, aqui a gente traz o recurso especial do STJ, que traz exatamente que deve ser usada a taxa média de mercado e não a taxa média da instituição financeira, certo? Eu trouxe também decisões do próprio Tribunal de Justiça do Paraná, reiterando que deve ser utilizada a média de mercado e não a média da instituição financeira. Para que isso a gente ir batendo em cima dessa questão. E Isso aqui, também só para explicar para o pessoal, isso aqui tu foi, tá colocando decisões que tu foi colocando nas peças que tu direcionava a esse juiz, é isso? Nos isso. teus casos aí. Na verdade, eu nem chegava a colocar na peça em si, porque eu adotei uma forma, para não ficar até muito cansativo e muito cheio na minha peça, eu fiz um tópico exatamente dizendo do entendimento do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça em casos envolvendo as financeiras X, Y, Z, que em sua maioria era as que estavam tendo esse tipo de situação. Sim. E, Volta, e deixa eu bate ver em se está cima disso. até realçar, não sei se o pessoal está conseguindo ler aí, pode ser que alguém esteja no celular, mas eu acho que é interessante visualizar o seguinte, ó. Uma das decisões aqui é o RESP 1061-530, que nós tivemos 3 aulas aqui seguidas, aqui que a gente descortinou, foi falando todos os detalhes dessa decisão, que é uma decisão paradigmática, né, da ministra Nancy Andrighi, que fixou várias balizas para as ações revisionais. E é a parte que o Vitor sublinhou, exatamente esse ponto que está relacionado com o tema que ele enfrentou lá, né, e que diz ali, ó, a taxa média apresenta vantagens, porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e por isso se apresenta a força de mercado. E depois, ó, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de juízo sobre abusividade, né? E depois ali, a taxa média não é calculada pela instituição financeira, mas pelo mercado. Justamente, a taxa média serve justamente para evitar que uma determinada instituição, como a Crefisa, a Agiplan e outras da vida aí, né, destoem dessa média, né? Não, aqui no meu banco eu cobro só acima de 20%. É isso, na verdade, vamos dizer, esse posicionamento desse magistrado que acabava chancelando, né, uma postura bem abusiva mesmo, né? Uhum, exatamente. E E aí, depois Vitor? eu trouxe também Né? decisões batendo em cima do perfil de cliente. Então, eram decisões do tribunal que trazia que o perfil do cliente por si só não justifica a cobrança muito acima da média de mercado. E é até por isso que a gente tem, a depender dos tribunais, o entendimento com relação ao limite para a abusividade, né? Tem tribunal que entende que é acima de 50% acima da média, outros que entendem que é acima do dobro, ao triplo. Então, essa margem em si já abarca essas situações que pessoas têm um perfil de consumo mais arriscado, etc. Então, por isso que existe esse limite, né? Sim, já tem, né, certa, já tem uma flexibilidade, né? Tanto é que não se considera se está 10% acima da média, não necessariamente não é abusivo, né? Os bancos não estão obrigados a observar a média, porque senão deixaria de ser média. Para que seja média, tem que ter algumas acima e algumas abaixo, né? Então, Uhum. nessa
faixa aí se encaixaria essa questão do perfil, do risco do cliente, né? Exatamente. E daí um ponto que eu trouxe também para deixar bem claro e para evitar margem também para mais discussões foi trazer jurisprudências que especificassem qual que é a média de mercado, qual que é o índice utilizado pelo tribunal nas decisões. Então, busquei jurisprudências das 4 câmaras cíveis que atuam em direito do consumidor no estado do Paraná, e as 4 eram uníssonas de que as séries temporais aplicadas era da numeração que eu grifei aí na tela, que é a 25454 e 2742, no caso de empréstimo pessoal. Então, a gente aí também cerca a questão de qual que vai ser a taxa média utilizada. Vou utilizar a taxa média de todos os tipos de operações, vou utilizar a taxa média de empréstimo consignado ou empréstimo pessoal. A gente já traz aí qual que é o posicionamento do tribunal com relação a qual taxa média deve ser utilizada para a operação. E assim a gente tenta buscar tirar situações que gerassem discussão além do que a gente pretende, né? Ô, Vitor, deixa eu aproveitar a tua respirada aqui para dar um abraço aqui no Alberto, querido Alberto, está aqui no... Grande Alberto. Com a gente aqui também, está nos acompanhando aqui. Mais um querido amigo aí que a gente acabou já tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente aqui, né? Aluno, querido amigo nosso, colega lá de Brasília, né? Com atuação destacada lá. Mas vai lá, Vitor, eu estou curioso para tu contar para a turma aí como é que foi evoluindo esse assunto aí. Então, e daí com o tempo, durante essa tramitação desses processos, foram subindo recursos ao tribunal de outros casos relativos a essa questão. E esses recursos têm reformado a decisão do magistrado que possuía aquele entendimento com relação à taxa de média de mercado. Então, de forma sutil, sempre de forma muito respeitosa, que a gente tem que atuar, porque nós somos profissionais, tanto os advogados, os magistrados, e a gente tem que sempre lidar com muita cordialidade nesse tipo de situação, né? E eu comecei a trazer aos autos as emendas de reformas de decisão do próprio magistrado, para que ligasse, a gente tem que ligar um alerta, né? Para tentar ligar um alerta no magistrado de que, poxa, as minhas decisões estão sendo reformadas no tribunal. Por quê? E a gente vai trazendo esse tipo de situação para buscar sensibilizar realmente o juiz para que reveja o seu posicionamento, né? Então, aqui a gente vê até em um destaque da jurisprudência que ele diz aqui que é completamente equivocada a sentença. Então, é um grande alerta para a gente trazer no processo e buscar realmente essa mudança de posicionamento. Olha que interessante, assim, essa é uma emenda de um acórdão que reformou a decisão do juiz. Olha, Vitor, eu vou lendo o pessoal aqui, talvez fique pequenininho, né? Então, olha só, ação revisional, sentença de improcedência na ação revisional, aí inconformismo da parte autora, representada pelo Vitor, previsão de juros acima do dobro da média de mercado, nulidade, redução para a média, conforme orientação vinculante da Corte Superior. Sim, por que vinculante, pessoal? Porque incede recurso repetitivo. Vinculante até tecnicamente não seja a melhor palavra, mas enfim, na força de recurso repetitivo. A análise deve ser feita pela média praticada entre as instituições financeiras e não somente pela utilizada pela parte apelada, como fez a sentença. E por aí vai, né? O Vitor, só uma coisa, esse item 3.2 aqui é o acórdão do juiz também, com base nas premissas acima, absorve-se que completamente equivocada, esse é o trecho do acórdão, né?
Sim, é um trecho do acórdão. Legal, legal. Sim, e aí, Vitor? Aí começou a reformar as decisões do juiz. Então, como eu disse, eu passei a fazer um tópico nas minhas impugnações à contestação e na inicial, trazendo o posicionamento do Tribunal de Justiça com relação a isso. E elencava dezenas de números de processo, com o nome do relator, com o banco que foi acionado, e fazer um documento à parte com essas emendas em geral, até para não ficar muito cansativo, certo? E, ao final, veio o resultado. Não digo que isso tenha sido um trabalho solitário meu, mas realmente foi um movimento que vinha sendo construído, não só por mim, mas por vários advogados nessa situação, que naquele primeiro caso em que eu falei da liminar de busca e apreensão, que foi indeferida, porque o juiz entendia que tinha que ser aplicada a taxa média do banco e não a de mercado, veio a sentença, em que foi apontado que, no caso, a situação de abusividade restou evidenciada, e ali no parágrafo do meio, a gente ocorre que este juízo vinha aplicando a taxa média de juros de cada instituição financeira. No entanto, mudou o entendimento e passou a utilizar a taxa média de todas as instituições financeiras. Então, depois de todo esse embate construído, várias situações envolvendo essa questão, a gente tentando de todas as formas cercar a sentença, se antecipar a esse tipo de situação, né? Muitas vezes, como eu disse, reformando decisões no tribunal e utilizando essas mesmas decisões para novamente tentar o convencimento do magistrado, a gente conseguiu esse resultado muito proveitoso, que vai além do caso concreto em si, mas é uma mudança de entendimento, ou seja, uma abertura de portas para que a gente possa conseguir desenvolver um trabalho de forma mais eficaz, mais célere.